Olá, meu nome é Nelson Cavalcante, eu sou professor de Física e hoje, na nossa aula, nós vamos falar de algarismos significativos. Para entender algarismos significativos, nós temos que primeiro entender como é feita uma medida de alguma coisa. Para esse exemplo, a gente pode usar muitos tipos de medidas diferentes, nós vamos utilizar a medida de comprimento, feita através de uma régua que todo mundo pode fazer em casa. Aqui tem um problema que todo mundo lida no dia a dia e resolve isso de forma muito fácil. A gente geralmente aproxima o valor que a gente mede. Como assim? Imagina que a gente esteja querendo medir uma barra, essa barra aqui, tá? E a gente tem uma régua que ela está graduada da seguinte forma, tá? Você percebe bem que ela não tem traços menores, ela está graduada em centímetros e você não tem pequenos tracinhos para te guiar em unidades menores do que centímetros. Nesse caso aqui, a nossa medida, se você olhar bem, não é muito precisa. Você sabe que ela é acima de 2, você sabe que ela é abaixo de 3, mas o quanto já fica um pouco a uma questão de medir sem muita precisão. Então essa medida a gente vai fazer o seguinte, de realmente aproximar um valor visível, visual. Por exemplo, nesse caso aqui, você sabe que está um pouco menos do que a metade, um pouco está antes da metade, acima do 2. Vamos colocar que está em torno de 2,3. Tudo bem? Então a gente poderia colocar que a nossa medida foi 2,3. Tudo bem? Essa medida que a gente fez aqui, ela tem dois tipos de algarismos diferentes. Esse primeiro algarismo é o que a gente chama de algarismo correto. Por quê? Porque a gente tem certeza. É só lembrar da nossa medida. A gente com certeza sabe que essa barra mede mais do que 2 centímetros. Agora, esse segundo algarismo que a gente colocou, que a gente aproximou, ele é o algarismo duvidoso, porque a gente não tem certeza. A gente não tem como dizer se é realmente 2,3 ou 2,4 ou 2,1 ou 2,2. Tudo bem que a gente sabe que não são valores absurdos como 2,9, que estaria aqui próximo, mas a gente não tem ainda como dizer que com certeza é 2,3. Por isso, toda vez que você vê uma medida, o último número, essa última medida aqui, ela é chamada de algarismo duvidoso. E esses outros algarismos são chamados de algarismos corretos. Ok? Agora vamos supor que a gente tem a mesma régua, só que agora a gente quer medir a mesma barra numa régua, na mesma régua não, uma régua diferente, uma régua melhor graduada, uma régua mais subdividida. E a gente queira fazer a mesma medida nessa segunda régua. Como é que a gente pode ver isso? Se você prestar bem atenção, essa medida aqui, ela aproximadamente vai bater aqui, olha, viu que ela não é no 2,3, tá? Ela está subgraduada em 1, 2, 3, 4, ou seja, ela está um pouco antes do 3 e um pouco acima do 2, tá? Ou seja, agora a gente pode com certeza dizer que ela é mais do que 2,2 e menos do que 2,3. Então, nossa próxima aproximação vai ser uma casa decimal a mais, ou seja, nossa resposta vai ser que a medida foi de 2,2, aí aqui 8. Esse número está muito mais preciso, ele está muito mais próximo da real medida dessa barra. Porém, a precisão perfeita no mundo real a gente nunca vai ter, a gente nunca vai conseguir medir alguma coisa com uma precisão de 100%. Tudo bem? Basta que ela tenha uma precisão que seja razoável, necessária aos nossos cálculos. Por isso que você tem que entender essa diferença de nomenclatura, essa diferença de escrita que você vê em alguns lugares. Daqui a gente pode tirar a nossa nova pergunta. Qual a diferença entre 2,0 e 2,00? Muitos dos alunos veem isso e às vezes não sabem por que alguns exercícios colocam 2,0 e 2,00. Esse tipo de nome, esse tipo de escrita, ele está te dando uma informação a mais do que simplesmente o valor. Ele está te dando a precisão de que ela foi medida. Por exemplo, a gente pode imaginar aqui que essa barra fosse um pouquinho menor, tá? Vamos supor que ela batesse aqui no número 2. Ok? Mais uma vez, muitos alunos colocariam, a gente pode argumentar que, não, é perfeitamente 2, mas você sempre tem que levar em consideração que você pode errar na sua medida. Então, por causa disso, a gente poderia dizer que isso aqui é 2,
muito próximo de 2, então a gente vai colocar 2,0. Tudo bem? Agora, numa escala melhor graduada, quando a gente consegue ver que o erro não passa de milímetro, a gente com certeza tem certeza, né? Com certeza tem certeza, de que ela é 2,00. Ou seja, a gente tem certeza que ela é 2 centímetros, a gente tem certeza que está na marca de 0 milímetro, 2,0 milímetros, só que da escala de décimos de milímetros é o nosso duvidoso. A gente colocou que é 0, mas a gente não tem certeza se é 0. Então, essa é a diferença. Nesse tipo de medida, você está muito mais preciso do que nesse aqui, onde você só tem esse algarismo correto. Aqui você tem 2 algarismos corretos. Tudo bem? Então, a gente pode englobar tudo isso numa medida só, numa matéria só. O que são esses algarismos significativos? Eles são a junção dos seus números corretos com o seu algarismo duvidoso. O que acontece? Toda vez que você tiver, por exemplo, esse tipo de medida, você tem 3 algarismos significativos, 2 corretos e apenas um duvidoso. Aqui você tem 2 algarismos significativos, um correto e um duvidoso. E é assim que você vai sabendo a sua medida e o número de algarismos significativos. Bom, agora para continuar com os nossos algarismos, a gente vai ver alguns exemplos e a gente vai tentar ver não só quantos algarismos significativos nós temos, mas também os algarismos corretos e o algarismo duvidoso. Aqui, a gente pode ver que quando ele diz que tem 2,9 gramas, na verdade o que aconteceu foi que ele foi medido em gramas. E essa última unidade aqui, que você já sabe que é o nosso duvidoso, é o que ele aproximou através da medida dele. Às vezes a balança dele era graduada em gramas, daquelas de setinhas, ele olhou ali, é próximo de 3, mas é abaixo de 3, então ele colocou 2,9. Ou seja, a gente tem um algarismo correto, tá? E a gente tem um algarismo duvidoso, ou seja, a gente tem 2 algarismos significativos. Tudo bem? Aqui, a gente tem uma coisa importante, que é o 0 à esquerda não conta como algarismo significativo. Como assim? Aqui, se você olhar, esse tipo de notação, esse tipo de escrita, significa que ele foi medido na casa. Se a gente levar em consideração que a última casa é a duvidosa, a gente pode imaginar que se a vírgula estivesse aqui, qual seria a unidade, né? Seria metros, aí aqui decímetros, centímetros, milímetros, ou seja, ele foi medido em milímetros, com uma precisão de milímetros, e esse foi o valor que ele aproximou na medida dele, como se fosse aquela nossa régua. Ou seja, ele apenas colocou em metros, mas na verdade a medida dele foi feita em milímetros. Então, os algarismos significativos servem para entender quanto de informação esse número está te dando. Ele não te diz apenas a medida, ele também te diz a precisão dessa medida. Isso aqui é completamente diferente se ele tivesse te dado alguma coisa assim. Tudo bem? Isso significa o quê? Que ele mediu provavelmente em décimos de metros, ou seja, decímetros, tá? E aqui ele foi um valor que ele chutou um pouco na casa dos centímetros. Se ele tivesse feito assim, ele teria medido em centímetros. Tudo bem? Então, vamos olhar aqui. Quantos algarismos significativos nós temos? 3 algarismos significativos, porque esses zeros não contam. Desses algarismos significativos, quantos são os algarismos corretos? São esses 2 aqui. E quantos são os duvidosos? É esse 3 aqui. Tudo bem? Lembrando que essa medida aqui você pode passar para milímetro e ficaria 80,3 milímetros. Isso é muito importante. Quando você passar para a sua unidade em que foi medida, ou para qualquer outra unidade, é importante que você mantenha o número de algarismos significativos. Ok? Aqui embaixo a gente tem um outro exemplo. Lembra da diferença entre 8,0 e 8,000? Tá ok? Isso quer dizer o quê? Que a nossa medida, se fosse apenas 8,0, ela teria sido medida em metros e esse próximo zero aqui a gente teria aproximado. Se ela foi 8,000, quer dizer que existe uma precisão maior do que isso. Então, esses números, esses zeros à direita, contam como algarismos significativos, porque eles são números que importam para a precisão. Então, aqui a gente tem 4 algarismos significativos, sendo esses 3 corretos e esse último duvidoso.
Lembrando que a gente poderia ter passado isso aqui para decímetros, centímetros e ficariam 800,0 centímetros, mantendo os 4 algarismos significativos. Isso é importante porque isso mostra como que ela foi medida. Daqui você não tira apenas que são 8 metros, você tira que foram 8 metros medidos com uma precisão de centímetros. Aqui a gente também tem um outro exemplo, que mostra como 0 à esquerda, não só naquele caso com vírgula, mas assim, ele também não conta como algarismo significativo. O que significa 302 quilogramas? Significa que se eu tivesse uma balança que estivesse medindo aqui, ela poderia ter feito uma marcação que variasse de 0 a, vou botar aqui, 500 quilos. Tá? Uma balança muito grande que medisse em 500 quilos. E aí você tivesse tido um valor mais ou menos aqui. Você poderia dizer o quê? Que são 300 quilos, mas você ainda não teria a sua precisão. Você ainda não teria essa precisão. Essa precisão indica que a sua balança estava muito melhor graduada do que apenas nessa escala aqui de 0 a 500 quilos. Provavelmente ela não só estava graduada na centena de quilograma, nem na dezena, mas, aliás, na dezena de quilogramas. Por exemplo, se essa mesma balança tivesse o seu marcador mostrando de 0, vamos supor, a 500, mas dividido de 10 em 10 até os seus 500. Tudo bem? Isso que é o importante de algarismos significativos, saber a precisão deles. Resumindo, quantos algarismos significativos nós temos aqui? 3 algarismos significativos. Quantos são corretos? Apenas 2 e um único duvidoso, como sempre. Tudo bem? Agora a gente vai aprender também como somar e subtrair algarismos significativos. Bom, então, quando a gente for trabalhar com essa parte de soma e subtração de números com algarismos significativos, a gente vai ter um pouquinho de coisa a ser levada em consideração. Primeiramente, você pode fazer a sua conta normalmente, como você sempre fez. Nesse caso aqui, como é que a gente faz somas de números com casas decimais? Vírgula com vírgula. Aqui a gente tem um costume de preencher com 0. Lembrando que agora isso faz mais sentido para você porque que não tem esse 0 aqui. Mas para via de conta você pode fazer. Aqui vai dar 2, correto? Aqui a gente vai ter 3 mais 4, 7. 3 mais 8, 11. Vai 1, 1 mais 1, 2, mantendo a vírgula na mesma casa. Agora, tem uma coisa muito importante que você tem que levar em consideração. A sua unidade de medida menos precisa, né? No caso, o seu número menos preciso, era esse 3,4. E ele está dizendo que o máximo de precisão que ele pode te dar é até o 3, e esse é o seu algarismo duvidoso. Ou seja, depois da vírgula tem um algarismo duvidoso. No segundo, depois da vírgula, também tem um algarismo duvidoso, mas tem um correto. Como que você tira essa dúvida? Como que você tira essa ambiguidade? A gente vai poder colocar assim? A gente vai poder dizer que precisamente é 21,72? Não, a gente não pode, porque esse número já era duvidoso. Esse 0 aqui que a gente colocou é muito mais duvidoso ainda. Ele não entra, ele é completamente impreciso. Então, por causa disso, na hora de a gente fazer essa conta, depois que a gente fizer a nossa conta, a gente vai apagar esse número e vai manter essa quantidade. Qual é a regra para isso? Você pega o seu número o menos preciso, o mais impreciso, e mantém a quantidade de algarismos significativos dele. Tá? No caso aqui, aliás, desculpa, a gente mantém a unidade de precisão dele. Tá? Não a quantidade de algarismos significativos. Por exemplo, aqui a gente tem uma precisão até a casa do décimo da unidade. Então, a gente vai ter uma precisão de décimos de unidades também. A gente pode fazer a mesma coisa aqui para subtração. Vamos supor que você esteja subtraindo aqui um número 48,7 por menos 5,28. A gente vai trabalhar da mesma forma. Tá? Vou colocar aqui o 0. Você vai cortar aqui vai ficar um 6, aqui vai ficar um 10. 10 menos 8, 2. 6 menos 2, 4. 8 menos 5, 3. 4 menos nada, 4. Daria esse número. Mas, mais uma vez, é preciso que você lembre que a nossa precisão, ao menos preciso, vinha até o décimo da casa, décimo da unidade. Então, a nossa resposta, no máximo, pode ter até o décimo de unidade,
por isso a gente vai ter que apagar esse último número, e a nossa resposta mais precisa, mais correta, seria essa aqui, com 3 algarismos significativos e um duvidoso, exatamente um décimo de unidades que você estiver medindo. Então é muito importante que você lembre que você pegue o menos preciso e utilize ele como regra de como vai ser a sua resposta. Se ele tiver uma precisão de até décimos de unidade, você mantém décimos de unidade. Se tiver até centésimos de unidade, você mantém até centésimos de unidade. Bom, essa nossa aula de algarismos significativos foi toda a parte de introdução até o final, principalmente essa parte de soma. A gente ainda vai ver um pouquinho na próxima aula de multiplicação e divisão e também introduzir como você utiliza algarismos significativos para fazer arredondamentos. Até a próxima aula.